Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos e a todos que nos assistem, eu tenho imenso prazer em falar com todos meus irmãos. Que o Senhor venha nos abençoar mais e mais através da mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que eu trago nesse dia está escrita em Deuteronômio capítulo 4, com o tema: Moisés exorta o povo à obediência. Essa foi a preocupação de Moisés, foi a preocupação do seu sucessor, Josué, foi preocupação de Jeremias, de Ezequiel, Oséias, Joel e os demais profetas do Antigo Testamento. Também foi a preocupação dos apóstolos. Esta foi uma preocupação grande dos homens de Deus, em encaminhar o povo até a Deus através da obediência à palavra de Deus. Paulo, então, teve uma grande preocupação em ensinar o povo a viver a obediência à palavra de Deus. Esta também tem que ser a minha e a sua preocupação. É ensinar e obedecer a palavra de Deus. Portanto, meus prezados irmãos, leamos a palavra de Deus. Leiam comigo Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 a seguir, que diz: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguir a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Como nós falamos no início, Moisés, como demais profetas, até os apóstolos, e por que não dizer até a nós, a preocupação dos profetas, a preocupação dos apóstolos tem que ser a nossa preocupação. Tanto ensinar as pessoas como viver a palavra de Deus. Então Moisés traz esta mensagem para nós guardar os estatutos, guardar os mandamentos do Senhor. No versículo 3, ele diz que os olhos do povo de Israel tinham visto o que o Senhor tinha feito com alguém que não obedeceu a palavra de Deus, que deixaram de obedecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, para obedecerdes a Baal. Todos quanto enveredaram pelo paganismo, naqueles dias, era banido do meio do povo de Deus. Todos quanto
deixaram de adorar a Deus. No dia do profeta Samuel, a Bíblia diz que o povo de Deus chegaram a adorar imagens de esculturas. Isso do Antigo ao Novo Testamento sempre houve e sempre será. Mas Deus nunca permitiu. Para o povo de Deus, a Bíblia diz que os midianitas, uma certa feita, tomaram a arca do Senhor e colocaram junto a um ídolo. E o Senhor mostrou o seu amor, não aceitou nem a arca ao lado do ídolo, mas fez com que aquele ídolo caísse, quebrou o pescoço. Eles vieram, ajeitaram, no outro dia estava quebrado os braços, o pescoço, as pernas e tudo. E não ficou só por aí. A Bíblia diz que Deus mandou uma praga de tumor para todo aquele povo, praga de rato para devastar toda a vegetação. Então hoje não é diferente. Deus também não vai aceitar, e principalmente o seu povo, a mistura com idolatria. O Senhor não quer que nós aumentamos nada das Escrituras e nem diminuamos, mas que vivamos a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Nós que acreditemos em Deus devemos guardar os mandamentos do Senhor. Nós que temos acreditado que o Senhor é Deus, devemos guardar os seus ensinamentos. Não é pesado os mandamentos de Deus. Não é pesado os mandamentos de Jesus. Em São Mateus, no capítulo 11, versículo 30, diz que os mandamentos do Senhor é leve. O fato do Senhor é leve, não é pesado. Deus não coloca nenhum jugo sobre nós que nós não possa carregar. Então, o que o Senhor manda nós fazer, nada é pesado. Só é pesado para aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Só é pesado para aqueles que não querem entender a mensagem da parte de Deus. Então, meus prezados, se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, como está escrito na palavra de Deus, nada nós estamos fazendo para o Senhor. Não adianta dizer que somos cristãos. Estamos obedecendo a Deus se não guardar os seus mandamentos, se não guardar os seus ensinamentos. Hoje a causa de muitas pessoas está seguindo a muitos baais por aí. É porque não querem guardar os mandamentos do Senhor. Por isso as pessoas passam a inventar alguma coisa, achando que estão agradando a Deus. Deus nunca vai aceitar isso. Ele manda nós guardar os seus mandamentos, como todos os seus estatutos, e nada mais. É guardar a palavra de Deus. Mas como as pessoas procuram sempre um caminho mais fácil, aí passam a fazer um monte de coisa dizendo que estão agradando a Deus, mas que não está escrito na palavra de Deus. E não estando escrito na palavra de Deus, não adianta ninguém querer ajudar a Deus com aquilo que a Bíblia não nos ordena a fazer. Não adianta alguém querer agradar a Deus dessa forma, querer fazer alguma coisa para ajudar o Senhor, pois nunca o Senhor aceitará essas coisas. A Bíblia diz que nos dias do profeta Elias, que sofreu tanto nas mãos de Acabe e Jezabel, por causa da palavra de Deus, por causa dos mandamentos de Deus,
por causa da lei de Deus. Então, a Bíblia diz que o profeta Elias sofreu bastante por causa disso. Mas Elias não abriu mão de guardar os mandamentos de Deus. Elias não abriu mão da segurança que ele tinha em acreditar no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Então a Bíblia diz que Elias sofreu, mas chega um dia que Elias chama os profetas de Baal e faz ali um negócio. Ele diz: vocês dizem que Baal é Deus, eu digo que o Senhor é Deus. Então matemos 2 novilhos, um para mim sacrificar o Senhor, e o outro vocês sacrificam a Baal, que vocês dizem que é Deus. A Bíblia diz que os profetas de Baal eram cerca de 400 profetas. E Elias disse: vocês começam primeiro, depois eu faço o meu sacrifício. Então a Bíblia diz que eles, e o negócio que Elias fez com eles foi esse: não se pode colocar fogo. Vocês arrumam a lenha, bota o novilho em cima da lenha, em cima do altar, e não se metam fogo. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. Então, eles disseram: ótimo negócio. E assim fizeram. Prepararam a lenha sobre o altar. Depois colocaram o novilho sobre a lenha. E eles começaram a gritar e a dizer: Baal, manda fogo. A Bíblia diz que eles gritaram até meio-dia. E por volta de meio-dia eles começaram a se cortar com lanças, se furar. E Elias passou a zombar deles, porque Elias conhecia o Deus que Elias servia. Ele sabia que o seu Deus era vivo, e o Deus dos profetas de Baal era morto. Então Elias começou a dizer para eles: clame mais alto, clame bem alto. Pode ser que o Deus de vocês esteja viajando ou dormindo. Então a Bíblia diz que depois do meio-dia, Elias disse: até agora o Deus de vocês não fez nada, então tire o sacrifício de vocês, e agora é o meu sacrifício. Então ele mandou desmanchar o altar, reconstruir novamente o altar, mandou colocar lenha sobre o altar, mandou colocar o novilho sobre a lenha, mandou fazer uma vala profunda em volta do altar, mandou encher de água também aquela vala. E aí isso mostra que aí é que acreditar no Deus vivo. Então Elias clamou a Deus que Deus mandasse fogo do céu para provar para aqueles homens que o Deus que ele servia era Deus, que era um Deus vivo. E a Bíblia diz que logo a lenha, o novilho, pegou fogo, começou a queimar o novilho e a lenha. E 12 pedras que ele mandou colocar também em volta do altar, que simbolizava as 12 tribos dos filhos de Israel. O fogo queima o novilho, queima as pedras e ainda lambe toda a água que estava em volta do altar. Então a Bíblia diz que quando o povo que acreditava em Baal viram o milagre de Deus, todos gritaram em uma só voz e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi aí que Elias ordena o povo: agora pegue os profetas de Baal, leve para fora do arraial e matem todos apedrejados.
E assim aconteceu. Meus prezados, quem acredita em Deus não se une mais a Baal, não se une mais à idolatria, à mentira. Guarda os mandamentos do Senhor. Quem acredita, isso é quem acredita em Deus. E não faz outra coisa, não inventa nada. Não, mas ele faz o que está escrito na palavra, porque ele acredita na palavra de Deus. Então nem o Baal do passado valeu nada, e nem o de hoje também nada. Quem é tudo em nós, quem é tudo sobre todos é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder foi entregue nas mãos do Senhor. Meus prezados, se algum irmão, alguma pessoa que já confessou o nome do Senhor, que já aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e ainda está seguindo algum Baal, renuncie agora mesmo. Deus não vai aceitar os Baals. Deus não vai aceitar esta mistura, nunca Ele aceitou e jamais aceitará. Mas, meus prezados, lamentavelmente, dentro de muitas igrejas que se diz evangélica, está cheia de Baals, cheia de idolatria, cheia de lenço ungido, cheia de rosa ungida, cheia de pulseira ungida, e tantas outras coisas. São muitos Baais ainda em nossos dias, e coisas que não condiz com a Bíblia. O que passa nas Escrituras vem de procedência maligna. Temos que falar unicamente a palavra de Deus, fazer o que está na palavra de Deus. Examine o que está escrito em Mateus 5,37, que as vossas palavras sejam sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Não estando nas Escrituras, essas misturas que estão fazendo por aí é Baal. Deus não vai aceitar isso, coisa nenhuma. Ou é a palavra de Deus ou nada. Não adianta ninguém querer fazer nada para ajudar Deus, porque Deus não precisa desse tipo de ajuda. A ajuda que Deus quer de todo homem é que o homem sirva a Ele e pregue a sua palavra, anuncie o seu santo evangelho. É aí que o Senhor está precisando de nós, para fazer a sua obra, para fazer o ide que está escrito em Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Deus nunca aceitou essas misturas. Nunca. A Bíblia diz que uma certa feita, Deus mandou um profeta do Senhor a levar uma mensagem para Jeroboão. E quando o profeta falou a palavra de Deus, por ordem de Deus, dando um recado de Deus, Jeroboão levantou o braço contra o profeta, contra o homem de Deus. E a Bíblia diz que a mão dele ficou levantada para cima, até que ele se humilhasse e pedisse o profeta de Deus que orasse a Deus para que a mão dele retornasse outra vez. Então, meus prezados, o Deus que criou os céus e a terra, este é que é Deus. Não adianta atentar para outro lado, porque não vamos encontrar nada que preste, porque tudo que é bom está em Deus. A Bíblia diz que todos adoradores de imagem de escultura, Apocalipse capítulo 8, versículo 21, ou 21:8, capítulo 21, versículo 8, não herdarão o reino dos céus. Nenhum adorador, nenhum, e adorador estou falando, não é só de imagem de escultura, não. Tem muita gente adorando muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Muitas pessoas em igreja que se diz evangélica, fazendo um monte de coisa para atrair as pessoas, que não condiz com a Bíblia, que não condiz com a palavra de Deus. Deus não precisa dessa ajuda. Façamos o que está escrito na Bíblia Sagrada, e não custa nada, não vamos ser penalizados quando nós procuramos
agradar a Deus segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Não vai custar nada, porque a vontade de Deus é essa, que Deus, Ele quer que nós guardamos os seus mandamentos. Então, é o que diz Moisés: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para que cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra, que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nada acrescentareis. Deus não precisa que ninguém acrescente nada, mas que vivamos a palavra de Deus como está escrito. Deus não quer que ninguém acrescente nada. Então as coisas que estão fazendo por aí, que não condiz com a Bíblia Sagrada, que não condiz com a palavra de Deus, meus irmãos, se algum dos meus irmãos que nos assiste estiver fazendo alguma coisa além do que está escrito na Bíblia, não vem de Deus, mas é de procedência maligna. Não podemos acrescentar nada, não podemos fazer nada sem estar escrito na Bíblia Sagrada. Deus se responsabiliza por aquilo que está escrito na sua palavra. Ele se responsabiliza. Porém, ele não se responsabiliza por nada que alguém está fazendo por aí, dizendo que é para Deus, quando na verdade não é. São muitos Baais, muitos bezerros de ouro por aí afora, e muitas das vezes no meio do povo de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus, o povo está errando. Por falta de alguém que seja como Moisés, que não está ensinando a palavra de Deus, estão fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus. Já falei em outras vezes que hoje, como alguém não quer examinar a Bíblia e quer trazer o povo para a igreja a qualquer custo, porque quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo, não é o homem. Temos que pregar a palavra de Deus. Se o Espírito Santo convencer, glória a Deus. Se não, o problema é de quem não se convence para a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus quem convence o homem. E precisamos viver a palavra de Deus, porque todos aqueles que quiseram fazer alguma coisa para agradar a Deus, não se deram bem. Já falei algumas vezes de coisas que alguém faz em lugares que se diz cristão, né? Coloca o nome de demônios, unge toda coisa que não diz com a Bíblia, até a unção bíblica que nós encontramos em Tiago, no capítulo 5, versículo 12 a seguir. Até para ser ungido, a Bíblia diz que é o doente que tem que chamar os presbíteros da igreja para ungir. E hoje estão ungindo tudo. Estão ungindo o chão, ungindo as portas, as janelas, o carro, a moto, a bicicleta, a chave, a roupa, o lençol, o travesseiro. Estão ungindo tudo. E a Bíblia não ensina isso, coisa nenhuma. Isso é um pensamento do homem querendo agradar a Deus. É o homem. Nome de demônios, o mesmo nome que o diabo mente lá na macumba, estão falando na igreja também. Isso não vem de Deus. Examine na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, e mostre para alguém dentro da Bíblia onde está escrita essa história da Pombagira, da Maria Molambo, do Exu Caveiro, do Zé Pilinto, da Preta Velha, do Caboclo da Mata, né? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito? Porque esse nome eles dão lá na macumba, porque o diabo é mentiroso. São João, no capítulo 8, versículo 44, diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Então Satanás, que usa uma identidade falsa, porque ele é mentiroso, ele nunca diz que é o diabo, ele inventa outro nome.
Ele não disse que é diabo, que é Satanás, para enganar as pessoas. Aí ele coloca outro nome. Ele diz que é Maria Mulã, Bicho Caveira e outras. Então, meus prezados, não aumente as coisas de Deus, nem diminua. Fala a palavra de Deus, doa em quem doer, mas fale a palavra de Deus. Vamos falar a palavra de Deus. Jesus está voltando e os mentirosos, diz a Bíblia, que o lugar deles é o lago de fogo. Todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Fale, nem que o irmão fale pouco, não sabe muito da Bíblia, assim como eu, que não sou doutor da Bíblia, mas eu falo aquilo que eu entendo da parte de Deus. Eu falo aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Quando eu falar da palavra de Deus, eu provo dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu acredito na Bíblia porque ela se cumpre integralmente. A palavra de Deus é a verdade. João diz: a tua palavra é a verdade, santifica na verdade. Precisamos a cada dia nos firmar na verdade, nos santificar na verdade, porque Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo santo, um povo zeloso, um povo que renunciou o pecado. Meus prezados, nós estamos nos aproximando dos dias que as pessoas passam o ano todinho comendo carne, come até crua, mas vai chegar um dia aí que ele não come porque é pecado. E eu quero saber qual é o veneno que essa pessoa passa, come o ano todinho, aí só tem um dia que vai matar. A Bíblia não condena. Paulo manda comer, não tem esse negócio de dia, coisa nenhuma. Mas está se aproximando, e tem crente que faz isso. Tem crente que segue essas tradições do paganismo. Não come carne sexta-feira, sexta-feira da quaresma, sexta-feira da paixão. Tem um dia que nem toma banho e outras coisas mais. Isso é idolatria, isso é o paganismo disfarçado, dizendo que é cristão, que não é coisa nenhuma, tem nada de cristianismo, porque Jesus não ensinou essas coisas. Peça o seu líder que ele ensine essas coisas, se está escrito na Bíblia. Não estando escrito na Bíblia, repudie essas mentiras, essa idolatria, essa feitiçaria. Eu fui enganado por essa idolatria há muitos anos, mas um dia o Espírito Santo abriu meu entendimento e hoje eu abomino. Eu tenho nojo de idolatria, porque fui atraído por a idolatria, por a mentira, mas graças a Deus que um dia o Espírito Santo me libertou, e hoje eu não acredito mais nessas coisas, porque a Bíblia condena. Dentro dos 10 mandamentos, a Bíblia condena essas coisas, e hoje até crente faz esse tipo de coisa. Tem crente que passa o ano todinho, não come uma torta, mas sexta-feira da paixão vai comer. Tem crente que passa o ano todinho, não faz um bolo para comer, mas naquele dia vai fazer o bolo de buba e outras coisas. Tem crente que passa o ano todinho, não come nada de chocolate, mas agora vai pro ovo da Páscoa. É lamentável. Ainda pessoas com nome de crente, seguindo a base, seguindo a idolatria, seguindo a feitiçaria, porque nunca foram libertos. Se eu estiver falando para algum crente que faz isso, se você se zangar comigo, meu irmão, peça perdão para Deus, porque é Deus quem condena. Eu estou falando que está na palavra de Deus. E se o irmão quiser morar no céu, procure se converter ainda hoje, porque Jesus pode vir agora mesmo. Deus nos abençoe. Fico com essas palavras. Muito obrigado. Amém.